Olá, meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estou muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu esta manhã de poder compartilhar a palavra dele com os irmãos. Quero dizer que estou com saudade de todos vocês. Acredito que todos estão com saudade de estarmos reunidos no templo, mas ao mesmo tempo estamos gratos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, dos nossos filhos, e nenhum mal tem chegado à nossa congregação, à nossa igreja, à nossa família. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a primeiro fazer uma oração de gratidão a Deus por todos os benefícios e a proteção que Ele nos tem dado neste momento de crise. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, te bendizemos pelo cuidado, pelo amor e pelo carinho que o Senhor tem demonstrado para comigo e para com todo o seu povo, para com esta congregação, para com os irmãos, os fiéis em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças pelas tuas misericórdias, que são as causas de nós não sermos consumidos, e te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor que o Senhor a cada dia tem demonstrado por nós, cuidando que nenhuma doença tem chegado à nossa casa e à nossa família. E peço também, Deus, àqueles que estão doentes, que estão passando talvez por alguma situação difícil, Senhor, mostre a tua fidelidade para com eles e entra com providência. E aqui eu te peço para todos os meus amigos e irmãos, a bênção do Senhor sobre a casa e a família de cada um nesta manhã, é que eu te peço. Também te peço que o Senhor nos conduza na ministração dessa palavra, que o Senhor fale ao coração dos irmãos da tua igreja, assim como o Senhor falou no meu coração. Esteja conosco, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para atuar na nossa vida, na minha vida, na casa dos irmãos, em nome de Jesus. E você pode dizer, dar um glória a Deus, um amém, bem forte, e aplaudir ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. No capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão é a King James atualizada, então pode ser que ela é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e há a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de apartar do abraço. Tempo de buscar, tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. É óbvio que o foco desta passagem bíblica é o tempo e a administração do tempo e como existe um tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã. Nós vamos conversar sobre o tempo, conversarmos sobre a vida, sobre o processo que a vida é num todo, o quanto que respeitar os processos e saber lidar e administrar o tempo traz benefícios. E quando nós estamos conscientes e comprometidos com esse tempo que Deus nos deu, comprometidos com o processo, isso nos faz viver uma vida feliz, uma vida abundante. Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Alguém uma vez disse, há coisas que não voltam atrás. Uma palavra dita, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida. Eu diria que o tempo não volta atrás. E fazer a leitura correta dos tempos é fundamental para nós termos uma vida feliz. Hoje, o mundo é de extremos. Ou é 8 ou é 80.
As pessoas são apressadas demais para fazer as coisas e acabam colocando alguns a carroça na frente dos bois, ou elas são lentas demais, devagar demais, e algumas se colocam no lugar do boi tentando puxar a carroça e muitas vezes é pesada e a pessoa não sai do lugar. E as pessoas que são bem-sucedidas são aquelas que encontram um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. A pessoa não é apressada demais, mas também a pessoa não é lenta demais. Porque sempre que nós nos apressamos demasiadamente, as consequências podem ser drásticas. Mas se você também esperar demais, pode ser que você perca muita oportunidade. Alguma vez você já comeu banana verde? Aquela que está crua ainda? É uma coisa horrível. É claro que fritinha é muito gostoso, né? Mas uma banana madura demais, chegando até ficar podre, também é horrível. Lá em casa nós compramos muitas bananas, né? E quando as bananas começam a apodrecer, eu bato elas com leite ali no liquidificador, faço uma vitamina para não perder essas bananas. Então, a nossa vida é cheia desses contextos, dessas analogias. Tem muita gente que não vai para frente por falta de ação, às vezes por preguiça, né? De correr atrás de algo maior, procrastinação. E existem outras pessoas que, ao contrário dessas, não vão para frente porque são afobados demais, que estão sempre ansiosos, colocando a carroça na frente dos bois, fazendo tudo precipitadamente, sem planejar. Então é importante nós acharmos um meio termo nisso. Entender os tempos, a Bíblia nos orienta. E isso não é uma tarefa fácil. Exige disciplina. É a chave para nós vencermos os processos da vida e ter uma vida feliz. E essa é uma virtude que todos os crentes, acredito eu, deveriam buscar. A partir do momento que você entende o tempo, que você sabe como tomar e quando tomar as decisões, você começa a fazer a coisa certa. Você sabe quando fazer e como fazer. Porque como Eclesiastes diz, né? Há tempo para tudo, até para não fazer absolutamente nada e ficar em casa esperando a onda do coronavírus passar. Na Bíblia, a ciência dos tempos, ela é tão importante que os reis soberanos, eles escolhiam os seus conselheiros baseados na sabedoria e na capacidade que estes tinham de compreender os tempos, de forma a apresentar ao rei, sempre que ele precisasse, conselhos realmente eficientes que fariam grande diferença ali a longo prazo. Então, a gente vê isso repercutindo na história do rei Assuero, quando ele chama a rainha Vaste, e ela desobedece uma ordem direta ali do rei. Antes de qualquer tomada de decisão, o que o rei ia fazer com essa rainha, o rei, o que ele faz? Ele convoca os sábios. Veja como é que está escrito, Esté capítulo 1, verso 13, procura aí em sua casa. A palavra diz que o rei perguntou aos sábios que entendiam dos tempos. Porque assim que se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Então, o rei, ele buscava conselho nos sábios que entendiam os tempos, que faziam uma leitura dos tempos. Como eu disse, a vida é cheia dessas analogias. Um bebê perfeitamente sadio, ele nasce normalmente após completar 9 meses de gestação, ou beirando esse tempo para mais ou para menos. A mãe, por mais que ela esteja ansiosa para segurar os filhos em seus braços, ela não tem opção, ela tem que esperar. Os bebês que nascem muito antes são considerados prematuros, correm um sério risco de vida, de problemas com saúde. E por outro lado, os bebês que nascem muito após os 9 meses também, eles correm um sério risco de vida, né, de contrair ali, de beber do líquido. A gente vê muito caso disso. Então, tudo o que é feito antes ou depois do tempo pode estar seriamente comprometido. Meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão que está aí assistindo nessa manhã, tudo que você, que eu, tudo que nós fazemos fora do tempo, seja antes ou seja depois, pode estar seriamente comprometido. Por isso é importante nós buscarmos esse discernimento de entender os tempos. Tudo tem o seu tempo de maturação.
Os enólogos, que são os chamados especialistas na fabricação do vinho, eles afirmam que a maturidade de um vinho é simplesmente o momento em que esse vinho atinge o seu auge, estando ali perfeito para o consumo. Eu não entendo muito de vinho, mas eu li um artigo que falava sobre isso e eu achei interessante. Eu acredito que vai enriquecer aqui a nossa mensagem para você entender. Então, isso jogando por terra aqui aquele conceito e o mito de que os melhores vinhos são os vinhos mais velhos, eu quero dizer para você que os melhores vinhos não são os mais velhos, mas os que atingem ou atingiram o ponto ideal de maturidade. Então, há uma ligeira diferença entre esses dois conceitos. Esta maturidade do vinho, ela só é alcançada no momento exato ali em que ele obtém um equilíbrio perfeito entre os taninos, o seu buquê de aromas, e que isso foi aprimorado ao longo do tempo. Então, o vinho ele não pode ser novo demais, mas ele não pode ser também velho demais. Essa maturidade de um vinho é simplesmente o momento em que ele atinge o seu auge, estando em seu perfeito momento para o consumo. E nesse estágio, ele consegue entregar o máximo da sua qualidade, tudo que se espera dele. Então, tomar um vinho fora de hora é abrir mão da qualidade que o vinho é capaz de produzir. E a mesma forma na nossa vida, quando nós tomamos decisões fora do tempo, nós estamos automaticamente abrindo mão da melhor forma, da nossa melhor performance, do nosso melhor momento. O bebê para nascer saudável, a fruta para estar apetitosa e o vinho para alcançar a sua melhor qualidade, eles precisam ser saboreados ou degustados ou alcançados num tempo exato. E para que ele chegue a esse ponto, ele precisa de passar por um processo que traz maturidade, é o processo de maturação. E é sobre processos que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta manhã. Todo mundo que quer crescer na vida precisa de passar por processo. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, ter uma ótima família, um bom emprego, dinheiro no banco, quem não gosta, né? Estar bem com os irmãos, estar bem com Deus, alcançar tudo isso, sucesso no casamento, você vai precisar de passar por um processo. O segredo para alcançar todas essas coisas, entretanto, não está em focar nessas coisas, em focar no crescimento, em focar em alcançar. Mas o segredo está em você focar no processo. Por exemplo, o corpo humano, ele cresce de forma natural. Eu não preciso de ficar dizendo para o meu braço cresce, perna cresce. É coisa que acontece naturalmente, é processual. Não cresce de uma vez, mas para que o corpo cresça, existem coisas que eu preciso de fazer. Eu preciso ter disciplina na minha alimentação, porque senão vai crescer além do que deve crescer, né? Se eu não comer bem ou não crescer. Eu preciso de dormir, eu preciso de me exercitar. Na vida, irmãos, é a mesma coisa. O seu foco, o meu foco, o nosso foco, não deve estar em ter uma família melhor, ou ter um emprego melhor, ou ter mais dinheiro, ou comprar uma casa, ou comprar um carro. O nosso foco deve estar em ser melhor, em sermos a melhor versão de si mesmo, em você ser a melhor versão de si mesmo, em você ser a melhor pessoa que você pode ser, porque o resto tudo é consequência. O foco é você ser o melhor crente que você pode ser, o melhor cristão que você pode ser, o melhor pai que você pode ser, a melhor mãe que você pode ser, o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor estudante da escola, o melhor profissional na sua área. O seu foco tem que estar nisso, porque as outras coisas vão ser consequência daquilo que você tem se tornado no processo. Eu lembro que na minha adolescência eu ficava morrendo de vontade de cantar no grupo de jovens, né? Acho que isso é a sina do adolescente. Adolescente quer estar no meio de jovem. E
eu lembro que na minha igreja, antigamente, tudo era separado, né? As irmãs ficavam aqui, os irmãos ficavam ali, os visitantes ficavam no meio. E não se misturavam. O círculo de oração eram as mulheres mais velhas, tinha o grupo dos novos convertidos, os jovens, os adolescentes e as crianças. E eu queria que cantar nos jovens na época de adolescente. E tinha uma idade certa para ir. Mas como eu era teimoso, mesmo não tendo idade, eu ficava ali com a turma dos jovens, né? O churrasco dos jovens, estava eu lá. Então acontece que eu ficava mais perdido que cego em tiroteio. Porque meu jeito, a minha cabeça não se encaixava, a conversa não batia. Então eu não podia controlar o meu crescimento, nem acrescentar um ano a mais na minha idade ali para me passar para os jovens. No entanto, enquanto eu esperava ali o tempo certo para me juntar ao grupo de jovens, eu crescia em maturidade. Você está entendendo? Não é apenas a idade que conta, mas a mentalidade que eu ia adquirindo que fazia de mim um jovem e não um adolescente. Hoje existem jovens com cabeça de adolescente e adolescente com cabeça de jovem. Existe adulto com cabeça de criança e criança com cabeça de adulto. É o processo que faz toda a diferença. O processo me transformou de um adolescente para um jovem. Então, para o sucesso, irmãos, na vida não há um atalho. Existe um caminho, existe um processo que você tem que pegar e tem que seguir. E esse caminho é chamado de processo, é literalmente o processo. Então, o que me fez crescer não foi eu ter completado a idade certa, mas o caminho que eu percorri até completar a idade certa. Então, a nossa meta não deve ser o objetivo em si, mas deve ser o caminho que nós percorremos. A verdadeira meta, então, não é o alvo, não é aquilo que eu quero alcançar, mas eu tenho que focar no caminho que eu escolho. No caminho que a flecha percorre. Porque quando você acerta o caminho, o alvo é consequência. Se você acerta o caminho, você acerta o alvo. Agora, se você erra o caminho, você erra o alvo. Tem muitas pessoas errando o caminho, errando no processo. O nosso Deus, Ele é processual. Deus podia muito bem ter criado o mundo no estalar de dedos, mas Ele preferiu fazer as coisas através de um processo. Ele criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Você já se perguntou por que Deus fez isso? Por que Ele não criou tudo de uma vez? Não é verdade que Ele tem capacidade para fazer isso? Ele é onipotente. Entretanto, Ele é um Deus de processos. Ele colocou esse princípio em todas as coisas. A impressão de Deus na criação está nos processos. Uma planta que cresce e se desenvolve tem que passar pelo processo. A vida é um processo. Tudo está ligado a um processo. O processo é algo natural, irmãos. Nós devemos encarar isso como algo natural. É um princípio. E Deus não quebra os princípios que Ele mesmo criou. Ele estabeleceu tempo para tudo. A Bíblia diz, existe tempo para tudo. E Deus respeita isso e nós também devemos respeitar. Você tem que amar, na verdade, os processos. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, alcançar seus objetivos, você tem que entender a vida como um processo. Nós nascemos, vivemos e depois morremos. Não há como nós invertermos a ordem dessas coisas. Ou não há como alguém dizer, eu nasci, mas eu não quero morrer. Você viver antes de nascer ou morrer antes de viver. Então existem processos na vida que você, querendo ou não, você vai ter que passar por eles. Você vê que é algo natural. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, por Ele ser processual, nós também somos processuais. Se alguém foge ao processo, está indo contra a sua natureza. Isso não é bom. Tudo na Bíblia, irmãos, está ligado a um processo. A nação de Israel, escolhida por Deus, por seu povo, passou por um processo. O Egito foi um processo. O deserto foi um processo. A conquista da terra prometida foi um processo. Todo o conjunto foi um processo.
Quem não soube lidar com esses processos, infelizmente, morreu no deserto. Tem muita gente morrendo aí no meio da caminhada, desistindo dos processos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te fez para você ficar de escanteio no meio da caminhada e morrer no deserto. Deus te fez para progredir, você tem que entender isso. É algo natural na sua vida você progredir. Não aceite essa mentira de Satanás, falando que você não vai crescer. Você foi feito para crescer. Deus te fez para progredir, para conquistar. Os seus olhos não estão na testa para você ficar olhando para trás, para o passado. Seus olhos estão na frente, para você olhar para o horizonte, olhar para frente. As suas mãos foram feitas para frente, não para trás, para você trabalhar sempre para frente, algo que está na frente, e não algo que está atrás, trabalhando sempre no passado. Tem gente que só fica no passado, só vive de passado. Você vai conversar com ele, ele só fala de coisas do passado. Nunca fala de sonhos, de projetos, planos. Deus nos fez para isso, não. Os nossos pés foram feitos para frente. Porque a ordem de Deus, irmão, a ordem de Deus para você, para sua casa, para sua família, não é regredir, não é retroceder, mas a ordem de Deus é marchar para frente, progredir, conquistar território. O progresso está no nosso DNA, está no seu, no meu DNA. Mas para existir progresso tem que haver processo. Sem processo não há progresso. Vamos repetir isso? Repita isso comigo. Sem processo não há progresso. Outra coisa que o processo também traz, que é algo muito importante na minha e na sua vida, é a autoridade. Se há uma coisa importante que o cristão tem que ter, é a autoridade, principalmente a autoridade da parte de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, nós devemos ter essa autoridade na nossa vida. As pessoas fracas, existem alguns líderes que se queixam, né? Eles não me respeitam, queixando da autoridade, mas a autoridade é algo que tem que ser conquistada. Quando se tem pouca autoridade, pouca coisa é conquistada. Mas quando se tem muita autoridade, muita coisa pode ser alcançada. Você tem que buscar ser autoridade. Autoridade no seu trabalho, autoridade na sua casa, na sua família, na sua escola, ou na área da política. A gente não pode ficar reclamando da política se nós não colocamos nenhum político lá. Nós não podemos reclamar dos órgãos públicos se nós não colocamos nenhum crente lá para fazer diferença. Então nós, sim, precisamos de pessoas, autoridades em todas as áreas. E na Bíblia nós temos uma história que ilustra esse conceito que eu estou dizendo aqui para os irmãos, que a autoridade ela tem que ser conquistada. Moisés, obedecendo ao pedido de Deus, ele envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra. Então ele escolhe ali, levanta entre as tribos 12 espias. Dentre eles estava ali Josué e Calebe. E eles sobem e ficam lá durante 40 dias e trazem um relatório. À frente de Moisés, toda a comunidade reunida, os espias começam a dizer, né? Nós entramos na terra, a qual você nos enviou, mana, leite e mel, sim. Aqui estão até alguns frutos, mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. E as palavras que esses espias trouxeram, deixou o povo preocupado, oriçado, incitado a começar um tumulto. Então Calebe, ele se levanta e faz o povo calar perante Moisés e ele diz assim, subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. O que Calebe está dizendo é isso que eu estou querendo passar para os irmãos. Ele está dizendo, vamos subir, vamos alcançar, porque Deus nos fez para progredir, para conquistar terreno. Esse é o propósito do Senhor desde o início, implantar o reino dele. Para isso ele precisa de mim, de você, com essa mentalidade de crescimento. E os homens que tinham ido com eles disseram, não, nós não podemos atacar o povo, porque eles são fortes, são altos demais, mais fortes do que nós. Espalhando então essa notícia negativa no povo, no meio do povo. E naquela noite, o povo então se rebela, começa a chorar em alta voz, se queixando.
de Arão e de Moisés? Por que vocês nos tiraram da terra do Egito? Por que vocês não deixaram a gente lá? Agora a gente vai morrer aqui na mão dos inimigos. E Josué e Caleb tinham uma mentalidade totalmente diferente. Mentalidade de progredir, de crescer. Eles rasgam as suas vestes então e dizem: se o Senhor se agradar de nós, se agradar do povo, certamente nós vamos entrar nessa terra, porque Deus está com a gente. O que aconteceu? O povo se reúne e fala em apedrejar os dois. Mentalidade fraca. Porque por mais que eles acreditassem na vitória que Deus ia conceder ao povo, nem Josué e Caleb tinham autoridade suficiente naquela altura para convencer o povo a entrar na terra. Então ninguém seguiu os seus conselhos. Como resultado, o povo ficou mais 40 anos sofrendo no deserto por conta dessa desobediência. Nesse tempo, todos que se levantaram contra Arão e contra Moisés morreram no deserto, ficando apenas Josué e Caleb. Irmãos, isso ensina um princípio muito importante para a gente. Não basta nós sermos obedientes a Deus. Nós devemos procurar ter autoridade entre os homens e entre as pessoas. Nós devemos buscar ser autoridade com Deus, mas autoridade também com os homens. Porque quanto maior a nossa autoridade, maior será a nossa influência sobre as pessoas. Quanto maior autoridade você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar. Então veja que a obediência de Josué e de Caleb não é posta em questão aqui em nenhum momento, mas infelizmente o checkmate aqui foi justamente o nível baixo de autoridade que eles tinham sobre o resto do povo. Então passou 40 anos, Moisés morre, e a liderança de todo o povo cai na mão de quem? Novamente, Josué. Volta Josué, que outrora fora quase apedrejado pelos israelitas, mas agora líder supremo do povo. Uau, né? Como é que Josué conseguiu? Antes, incapaz de persuadir o povo, agora o único capaz de levar o povo a entrar na terra prometida. Então a maioria das pessoas, elas não gostam dos processos, porque para Josué levou 40 anos para que ele adquirisse essa autoridade e conseguisse conduzir o povo. Realmente a nossa vida é assim. Os processos envolvem gastar tempo, dar trabalho, exige disciplina. Na universidade, por exemplo, onde eu estudo, no primeiro período, no início, a sala cheia. Agora, no sexto período, quase finalizando, restaram apenas um quarto da turma. Então, todo mundo quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser médico. Mas ninguém quer ralar ali e ficar 4, 5, 10 anos estudando rigorosamente uma disciplina. Isso nós podemos levar aqui para o nosso contexto, a nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que às vezes começaram um exame para tirar a carta de motorista e não terminaram, o processo ficou no meio ali, se não concluiu o ciclo. Ou tanta gente que começa uma dieta e não prossegue. Fala, esse ano eu vou ler a Bíblia, mas no meio do caminho para. Eu vou abrir uma empresa, mas não tem iniciativa. Então, melhor do que começar bem, é terminar bem. No mundo aí a gente está cheio de pessoas que têm iniciativa, mas não tem terminativa. Mas hoje nós precisamos de crentes, de irmãos, de cristãos que não tenham somente iniciativa, mas tenham terminativa. De pessoas que o pastor dá um cargo na igreja e eles vão até o fim, com responsabilidade, com disciplina e dão frutos. Porque é esses, na verdade, que vão chegar lá no final, que vão fazer toda a diferença. E às vezes nem é tanto a forma como começamos, mas a forma como terminamos. Tem um caso aqui na igreja que a pessoa não queria pegar um cargo, mas ela pegou.
E ela desenvolveu tanto, foi uma bênção. E dá frutos até hoje. Olha para você ver que interessante. E eu conheço muitas histórias de pessoas que às vezes começaram mal, mas terminaram bem. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que começar mal. Se você pode, você tem que começar bem e terminar melhor ainda. Essa deve ser a nossa mentalidade, a nossa postura, de começarmos bem e terminarmos bem. Para concluir, falando sobre esse tema, sobre o processo, sobre o tempo, entenda o processo da vida como uma espécie de prova. O apóstolo Tiago diz, Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, irmão, a coroa da vida já está disponível. Deus está ansioso, querendo entregar a vitória na sua mão. A questão aqui não é se a coroa, você vai receber a coroa, ela já está disponível, você vai receber. Mas a questão aqui é se você vai ser aprovado durante o processo. Está entendendo? O prêmio é garantido. Você não deve buscar a coroa, porque ela já está segura. Você deve buscar ser aprovado no processo. O processo, ele separa os homens dos meninos, os sábios dos nécios, os salvos dos não salvos. Até a nossa salvação é um processo, porque você vive uma vida aqui e no final, Deus vai te averiguar se você passou por esse processo e está apto para morar junto com Ele. Os bem-sucedidos dos mal-sucedidos, o processo separa. O deserto da terra prometida, os aprovados dos desaprovados. Então, o meu conselho para você nesta manhã, e a palavra de Deus nos diz, ame os processos. Tem gente que não gosta de passar por um processo, principalmente quando se fala de processo de disciplina, né? Aí é mais complicado ainda, mas o processo nos traz crescimento. A Bíblia diz, Hebreus 12, que fala que a disciplina, ela produz caráter, produz perseverança. O processo produz tudo isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que amar os processos na sua vida. Você tem que estar sempre envolvido em algum projeto, preocupando com o seu crescimento da sua casa, da sua família, sempre buscando isso, sempre se fazendo à frente, prosperando, porque foi para isso que Deus te fez. Escolha esse lado. Escolha o lado dos bem-sucedidos. Escolha o lado dos salvos. Escolha a posição que Deus sempre desejou que você estivesse, que é uma posição de crescimento, porque foi para isso que Ele te fez. Eu quero orar com você nesta manhã, para que essa verdade venha estar forte no seu coração. Que tudo que você colocar as mãos, você faça com excelência. Que você seja um melhor pai, que você seja uma melhor mãe, um melhor aluno, um melhor profissional. Em toda a área, que você seja autoridade, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, aonde você estiver, na tua casa. Convide agora, você que é pai e é mãe, coloca a mão sobre os seus filhos e ministra uma unção de excelência sobre a vida deles, sobre a sua casa, ministra sobre a sua família. Vamos orar. Deus, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor nos colocou aqui como embaixadores do Senhor. Por isso nós somos autoridades. Nós entendemos, ó Pai, o processo que o Senhor nos submete e que é para trazer crescimento. Muitas vezes nós temos que ter paciência para entender tudo isso. Por isso nos dê essa paciência, Pai. Nos dê perseverança, nos ajuda a ter disciplina, que nós estejamos sempre comprometidos no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores. Pai, ministro essa bênção também, essa unção na vida dos filhos, das filhas, dos pais, das casas, dos líderes desta congregação, desta igreja, desta nação, do povo de Deus, do povo escolhido, que foi feito para ser cabeça. Por isso, ó Deus, nós ministramos nesta manhã essa bênção, essa unção de excelência
sobre o seu povo. Receba essa palavra, meu irmão. Receba isso em nome de Jesus. Saia hoje de manhã com esse desejo de ser uma melhor pessoa, que eu tenho certeza que a sua vida, você vai ver resultados, você vai viver uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Deus te abençoe.